Lição 10. 7 de junho de 2026. Título da lição: A experiência transformadora de Jacó. Introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua, após a morte de Isaque. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaque aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. Primeiro tópico. Um sonho que mudou uma vida. Ponto 1. Uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Segundo, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Ponto 2. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente, Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então, o Senhor, ainda em sonho, consola-o dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo perigo. Ponto 3. As promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Primeiro prometeu dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado, naquela noite sombria. Depois, prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida, repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque: e a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Segundo tópico. As descobertas de Jacó. Ponto 1. Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Ponto 2. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar que exclamou com temor: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Ponto 3. Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura, através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na Nova Aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado senão por intermédio de Jesus Cristo. Terceiro tópico. A coluna de Betel. Ponto 1. A pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo o que lhe proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra, que lhe servira de travesseiro, e a levantou como uma coluna, que serviria de memorial ao Senhor. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar, que antes se chamava Luz, de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Ponto 2.
O voto de gratidão a Deus. Gênesis 28, 20 ao 22. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que, se Deus fosse com ele, e o guardasse na viagem, e lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão depois de grande vitória sobre seus inimigos. Ponto 3. O concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaque seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura e, como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas de conserto. Conclusão. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar sua história.